Eu de novo, vamos falar de planejamento de mídia. No último vídeo, a gente falou da estrutura de planejamento, certo? Agora a gente vai começar a detalhar cada uma dessas partes aqui, começando por definição de target. Lembro que em briefing isso deve vir definido, mas na etapa de mídia a gente faz uma pesquisa mais profunda para entender quem são essas pessoas, em que momento de vida elas estão, tal. E descobrindo isso, e principalmente a gente precisa descobrir o que elas consomem de mídia, que meios, que veículos, em que horários, que relação elas têm com mídia, que assuntos são interessantes para essas pessoas. E todas essas descobertas precisam ser compartilhadas com a área de planejamento, de criação de atendimento. Pode gerar insight para eles, mas mais importante que isso, a gente precisa ter certeza que está todo mundo trabalhando para atingir o mesmo público-alvo, certo? O que a gente costuma fazer? Do target demográfico, aquele que tem sexo, idade e classe econômica, a gente tenta achar coisas mais específicas, juntar isso em grupos menores para achar características. Então, a gente vai estudar, como diz ali, hábitos, atitudes, consumo de mídia, afinidade com a categoria e com a marca que você vai anunciar, para tentar ser mais assertivo. Então, por exemplo, se o meu público veio lá em briefing, que são mulheres com mais de 25 anos de classe AB, é óbvio que tem muita particularidade entre esse grupo. Está muito genérico, é muita gente. Então, eu começo a descobrir, por exemplo, que nesse grupo tem as que já são mães, as que não são mães, as que estão tentando ser mães. Posso descobrir que tem quem já é usuário do meu produto, já conhece, aquelas que não conhecem. Aquelas que consomem mídia no horário da manhã, porque elas têm mais tempo livre, e aquelas que trabalham loucamente e consomem alguma coisa à noite, durante o dia só digital. Então, entendendo quem são esses grupos, eu começo a fazer escolhas. Então, ok, são mulheres com mais de 25 anos, de classe AB, que se interessam por cosméticos, que priorizam se cuidar, que valorizam a sua beleza. E aí a gente já começa a deixar a coisa um pouco mais específica e trabalhar com nichos específicos, ou com vários desses nichos, tá? Essa parte de pesquisa, a gente vale pontuar que é comum na área de mídia existirem sistemas que as agências contratam que me ajudam a chegar nessas informações. Quando a agência não tem verba para isso, para contratar acho que o melhor programa que tem é o TDI do Ibope. Ele é baseado num monte de entrevistas que eles fazem, e aí você puxa, faz alguns filtros e você descobre um monte de informações sobre o público que você tem interesse. Mas ele é caro, então nem sempre tem. A gente recorre bastante a artigos e pesquisas que já foram publicados, que são dados secundários, né? Vocês vão aprender isso em pesquisa de marketing. A gente não necessariamente aplica pesquisa. Pode acontecer, dependendo da agência, mas é muito raro. A área de mídia trabalha com dados que alguém já coletou, já tabulou e depois escreveu, liberou isso de alguma maneira, tá? Depois de estudado o nosso público, a gente precisa definir a cobertura. Lembram que era qual é a abrangência que a gente precisa ter com essa campanha, com essa veiculação que a gente vai fazer. Existem dois tipos de cobertura. A geográfica, que o próprio nome já diz, a gente vai definir se tem que ser uma campanha nacional ou regional. E o outro tipo é a cobertura de público, que é entender desse público que eu defini, que é a minha prioridade, entender quantos por cento dele eu preciso atingir. Nem sempre eu preciso falar com 100% das pessoas que me interessam. E a gente já vai ver por quê, tá? Então, a definição de cobertura de público é o número de pessoas do público-alvo, né? Não é pessoas da cidade, pessoas que me interessam de fato, que essa campanha vai tentar atingir, ou que ela já atingiu, pelo menos uma vez no período de veiculação. Então, quando eu falo pelo menos uma vez, quer dizer que se eu assistir um comercial X na televisão, eu já conto como uma pessoa que foi atingida. Independente se eu assistir 10 vezes ou se eu assistir 2 vezes. De qualquer maneira, eu já entro no grupo que foi atingido. Já conto como parte da cobertura. Entendido? O termo cobertura de público, gente, ele é usado aqui nessa fase para eu estabelecer objetivo, quantos por cento eu quero atingir,
Mas a gente também fala de cobertura de público depois que veiculou a campanha, para ver quanto eu consegui de fato atingir. Também posso falar de cobertura de público para ter noção de quanto que determinado veículo consegue atingir. Então, a cobertura, por exemplo, da emissora de TV X, RPC, a abrangência dela é o estado, só Curitiba, por exemplo. Ou a cobertura da Globo pode ser nacional, né? Se não for comprado se for RPC regional ou nacional é com a Globo. E eu posso também falar de quanto eu atingo de cobertura quando eu estou falando de vários veículos, por exemplo, no planejamento de mídia. De tudo que eu montei aqui de mídia, a cobertura estimada é de tantos por cento do público. Tá? A gente pode falar de cobertura em números absolutos, mas geralmente a gente trata com dados percentuais. Como que calcula isso? A gente vai dividir o número de pessoas, número absoluto de pessoas que eu quero atingir, divididos pelo total de pessoas que compõem aquele público que me interessa, vezes 100. Por exemplo, digamos que o meu público-alvo são 30 alunos que fazem a disciplina de mídia numa determinada turma. O meu objetivo de cobertura é que pelo menos 50% deles vejam esse vídeo. Então, para chegar nessa cobertura dos 50% aqui, eu vou dividir as que eu quero atingir. Então, dos 30 eu quero atingir 15, divido por 50 vezes 100. Tudo bem que aqui eu já falei os 50 lá antes, né, gente? Mas às vezes a gente descobre que o meu público é composto por 300 mil pessoas. Disso eu quero atingir X pessoas. E aí eu só vou nada mais, nada menos do que transformar isso em percentual, para a gente ter uma representatividade. Se de todo o público que tem aquele perfil, se eu quero atingir todo mundo, metade, só um pouquinho, ou quase todo mundo, certo? Já vai ter exercício para vocês poderem colocar isso daqui em prática. Como que a gente define esse objetivo? Eu sempre quero atingir 100% das pessoas, né, do meu público-alvo? Não. Não é, cuidado com isso, tá? Isso é uma ideia errada de que toda campanha quer falar com o máximo de pessoas. O que a gente precisa considerar? Ciclo de vida de produto, por exemplo. Uma coisa é quando eu faço um lançamento, que eu quero que o máximo de pessoas do meu público-alvo saibam. Outra é quando eu preciso anunciar um produto que sai de linha em breve, que ele já está em declínio e daqui 3 meses não vai mais ter estoque, ele vai parar de ser produzido. Eu não posso provocar uma demanda maior do que eu tenho de estoque. Então, alinha com o cliente. Talvez a cobertura que eu queira para esse último mês só para desovar estoque seja de 30% do público-alvo só. Estratégia de marketing. O que eu considero aqui? Pode ser que o marketing esteja fazendo um período de experimento, de experiência, lançando um determinado tipo de serviço. Ele quer ver como vai ser esse retorno para depois lançar isso de maneira grandiosa. Então, esse comecinho pode ser que eu precise falar com pouca gente, né? Ou não, ou eu quero mesmo falar com muitos. Investimento disponível. Eu posso querer falar com muitos, mas eu posso ter grana para pagar metade disso. Né? Não adianta a gente estabelecer um objetivo que a gente já sabe que não tem investimento suficiente para atingir, tá? Então ele tem que ser proporcional. Parâmetro disso. Eu considerei essas coisas. O que é considerado alto, né? Eu fico falando, se for lançamento tem que ser alto. O que é alto? Então, aqui a gente tem um parâmetro. Acima de 70% do público, se eu quero falar com mais de 70% das pessoas que compõem o perfil que me interessa, essa cobertura é alta e ela é recomendada para lançamentos, relançamentos, para marcas líderes. Lembra que eu falei que quem está no topo tem que se manter no topo, então continua falando com muita gente. Ou se você tem uma atual posição no mercado, um número de clientes e você quer aumentar essa base, você quer aumentar a tua participação naquele segmento, você também vai precisar falar com muita gente para que mais pessoas passem a comprar a sua marca. Consumo sazonal. Se o teu produto vende muito no verão, joga uma cobertura alta durante o verão, né? Fala com mais pessoas possíveis, estimula o desejo, né? Faz a tua campanha chegar ao maior número de pessoas possíveis,
para que você consiga, de fato, aproveitar esse período mais favorável. E promoção também, às vezes é um curto período de validade de uma promoção, você quer que mais gente saiba desse benefício agora, que aproveite agora, apesar é óbvio que quando você faz uma promoção, você quer que as pessoas aproveitem isso, né, para gerar mais venda no período, então a gente quer falar com mais pessoas. Uma cobertura baixa é aquela que é abaixo de 50%. Então aqui a gente já deduz que de 50 a 69 é uma média, certo? Abaixo de 50% são para marcas que não são líderes, elas não precisam, né, ficar precisando falar com tanta gente assim. Baixo share, ou seja, já tem uma participação mais baixa. Baixa produção, se ela não consegue atender muita gente, que eu estava falando, não tem estoque, não tem que falar com muita gente. Se a produção é baixa ou se a distribuição também é baixa, né, por exemplo, eu consigo entregar em cada cidade um número reduzido de produtos. Não adianta eu ficar falando com a cidade inteira para ela comprar, porque não vai ter produto para todo mundo. E aí eu faço estabeleço um objetivo de cobertura mais baixo, certo? Aqui são alguns parâmetros que vocês, para a gente ter noção do que é alto e o que é baixo. E aí aqui, por fim, para a gente fechar, tem um exercíciozinho para vocês só calcularem qual é o percentual de cobertura nessa situação aqui. Então, a gente não está falando aqui de... Não, a gente está falando de estabelecer um objetivo de cobertura, só que aqui tem os números absolutos e você vai transformar isso em percentual. Só vejam dos dados que estão ali disponíveis, quais deles fazem sentido usar. E a gente vai conferir isso na nossa aula presencial. Provavelmente aqui nessa etapa, nesse videozinho, a gente tem algumas dúvidas, então anotem essas dúvidas, levem para a sala para a gente conversar, e provavelmente essa vai ser a dúvida de outros estudantes também. A gente aproveita e conversa por lá, ok? Obrigada pela atenção, por ter ficado até agora aqui. Até a sala de aula. Até breve.